parte do texto que foi revogada, que foi cancelada. Não pode mais ser aplicado, entendeu? Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Fiscal na Prática. Vim trazer um assunto rapidinho aqui para vocês sobre a hierarquia das leis, né? Para aqueles que ainda não conhecem, né, que são da área fiscal, que estão estudando para trabalhar na área fiscal, é importante saber, né, que existe uma hierarquia das leis, né, que é mais ou menos como está aqui nessa imagem, né, na pirâmide de Kelsen, onde a gente tem ali o topo da pirâmide, a Constituição Federal, né, os tratados internacionais de direitos humanos, as normas complementares, leis complementares, ordinárias, delegadas, resoluções abaixo as medidas provisórias, depois as normas secundárias, né, onde eu tenho também portarias, instruções normativas, enfim, outros tipos de leis, né, que vêm para complementar leis hierárquicas que estão acima, né? Então, eu fiz aqui um pequeno esboço, né, dessas leis. Eu tenho ali a Constituição Federal, que é a lei mãe, né, a emenda constitucional, que é mais ou menos um complemento da Constituição Federal, a lei complementar, que é também um complemento, né, porém já tem ali a força de lei, a lei ordinária é uma matéria residual, a lei delegada é uma normativa, né, com força de lei também, a medida provisória, que também tem força de lei, se converte, ela tem um prazo ali, né, para entrar, para se converter em lei. Nós temos decreto legislativo, que é um ato exclusivo do poder legislativo. Nós temos as resoluções, meio pelo qual se decide um caso duvidoso na legislação. Os decretos, né, a regulamentação das leis, que são mais aí instituídas pelo governo, pelo Estado e pelas prefeituras. A instrução normativa, que seria ali uma norma complementar administrativa do poder administrativo público, né, muitas vezes fazendário. E as portarias, né, ato administrativo para a correta aplicação de uma lei, né. Bom, existem também ali os convênios, né, em se tratando aí principalmente no que tange ICMS, o convênio, né, que é administrado ali pelo CONFAS e funciona como uma confirmação e alinhamento dos decretos, normas e regras referente ao ICMS e obrigações administrativas estaduais e municipais. Celebra o acordo entre todos os estados brasileiros, né? Cefaz de cada UF brasileira, para operações entre os estados e o Distrito Federal. Diferente do convênio, o protocolo geralmente é firmado entre alguns estados, não são todos, né? Porém, ele também tem aquela força, né, que tange ali, que vai definir a regra para a aplicação correta, né, tanto para a responsabilidade de quem vai ficar a parte ali do recolhimento do imposto, como a fórmula de cálculo, como vai ser efetuado esse cálculo, né, e demais regras aí pertinentes à operação interestadual, tá? Convênio, protocolo sempre está ligado à operação interestadual, tá ok? Geralmente o convênio, o protocolo, a gente vê mais aí falando sobre a substituição tributária, o diferencial de alíquota, que são ali, né? Se você quiser, tem um vídeo aí no meu canal, né? Falando aí, explicando como funciona a substituição tributária, o protocolo, o convênio. Então, assiste aí, eu vou deixar aqui no card sobre esse vídeo aí para você aprender mais sobre substituição tributária. Eu tenho também o ajuste CNF, né? Sempre quando tem uma alteração ali em alguma regra que envolva ali a nota fiscal eletrônica, né? Então eles soltam ali, publicam um ajuste CNF. As portarias, né? No caso de São Paulo, eu tenho ali a portaria CAT, eu tenho portarias ali que administram o comércio exterior, a importação.
Então são portarias ali administradas por órgãos administrativos fazendários, né, públicos, que vão definir algumas regras, né, que já antecedem, né, a leis superiores, porém que precisam ali ser estabelecidas algumas regras para determinada operação, entendeu? Bom, e o ato COTEP, né, tem por finalidade realizar os trabalhos relacionados com a política e administração do ICMS, ele visando ao estabelecimento de medidas uniformes e harmônicas no tratamento do imposto em todo o território nacional, bem como de realizar outros encargos atribuídos pelo CONFAS, né? Conselho aí a que tem auxílio e assessoria, né? Assessora e assessora. Então, o ato COTEP, né, ele basicamente ele serve ali para identificar discrepâncias entre leis que tangem ali o ICMS, né, e as cobranças, responsabilidades, enfim, tudo que tange o ICMS, ele visa identificar brechas na lei ou alguma coisa aí que está em desacordo de uma lei com outra para eles poderem alinhar isso através de um ato COTEP, né? Bom, por fim, eu gostaria de falar algo que provavelmente muitas pessoas, até que trabalham na área fiscal, não sabem, né? Então, não sei se vocês já repararam em algumas leis, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Depois eu vou passar a fonte desse site, tá? Do estado de São Paulo aqui. Mas vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar aqui. Regulamento do ICMS, o artigo, deixa eu ver, o 117. Pode ser o artigo 117, vamos lá. Então vamos lá. Dentro do artigo, cada lei, né? Pode ver que às vezes tem, não sei se vocês já repararam, quando você vai analisar ali uma lei, você vê ali texto em vermelho, texto em azul, né? Texto preto, texto verde. Então, daí você se pergunta para que serve, né? Por que um texto é vermelho, outro é azul, e confunde até mesmo, né? Então, eu tenho aqui, ó, o que significa cada cor, né? Então, o texto preto é a redação original, né? Sem modificação. É o texto original de uma lei. O texto azul é a redação dos dispositivos alterados, né? Então, se ele sofreu alteração, o texto fica azul, né? Como é o caso aqui desse parágrafo aqui, tá? Do parágrafo 1º, nesse caso aqui. Então, ele sofreu uma alteração. O texto verde, diferente aí, que ele deveria ser, né, algo positivo, ele é uma parte do texto que foi revogada, que foi cancelada. Não pode mais ser aplicado, entendeu? E o texto vermelho é quando um novo texto foi incluído, né? Então, por exemplo, eu tenho ali um convênio que está tratando de uma operação interestadual entre vários estados e depois o CONFAS vai lá e publica um novo protocolo entre alguns estados e dentro do convênio, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos ver assim, aqui no convênio 52. Ó, então tá vendo? Ó, aqui eu tenho texto em vermelho, ou seja, houve uma inclusão aí de uma nova lei, uma alteração, né? Ó, todas essas são alterações que houveram aí em datas específicas, ó, foi prorrogado até 30/4/2024 através do convênio ICMS Tadadal. Então, ó, no caso do convênio 52, né, por se tratar aí de redução de base do ICMS, para quem não sabe, aí o convênio 52 é bastante famoso aí para quem trabalha na área fiscal, ele trata aí da redução na base do ICMS, tá, em operações interestaduais. Inclusive até, se não me engano, em operações interestaduais somente. Então, sempre que ocorre uma nova alteração, eles colocam o texto em vermelho assim, ó, no caput, né, no início
do convênio, da lei. Bom, eu espero ter ajudado vocês aí nesse entendimento. Eu vou deixar o documento aqui, ó, que eu criei aqui, e fica ligado aí que vai ter uma aula aí no próximo vídeo. Eu vou falar sobre diferencial de alíquota, sobre as novas mudanças para 2022 e também vou fazer um aparado geral sobre forma de cálculo, tipos de diferencial de alíquota, simples nacional, lucro presumido, lucro real, empresas RPA. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aí se você quiser, curte, compartilha e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.